Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Hoje, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, eu quero falar sobre um tema que é mistério bíblico. Samuel realmente executou o rei Agag? E o texto está em 1 Samuel, capítulo 15, eu vou ler somente o versículo 33, que diz assim: Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Ou seja, aqui esse trecho, ele diz que Saul não cumpriu parte da ordem de Deus e desobedeceu a Deus, matando o rei Agag. Agag, rei dos Amalequitas, é trazido até Samuel, até o profeta Samuel, E Agag pensa que já está salvo, Porque Saul o poupou. A frase onde diz assim, já se passou a amargura da morte, Onde Agag pergunta, já se passou a amargura da morte? Mostra, que Agag achava que seu julgamento, por Saul já havia passado. E Saul desobedece o juízo de Deus. Por quê? E como que Saul desobedece o juízo de Deus? A ordem de Deus, Porque Deus havia ordenado que Saul não destruísse os amalequitas por completo, Mas Saul, ele desobedeceu a Deus. Saul, então, desobedece a ordem divina e executa, o rei Agag pessoalmente, dizendo que ele causou morte a muitas mulheres e agora sua mãe, sentiria essa mesma dor. Samuel, o profeta Samuel, volta para a sua cidade para não ver mais o rei Saul, E Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, Mas Deus se arrependeu não no sentido humano, De se entristecer profundamente pela desobediência de Saul, Ou seja, Deus, ele se arrependeu não no sentido assim humano, Porque Saul errou, mas por causa da desobediência de Saul, que Deus se arrependeu de ter colocado, o rei Saul no reinado. Então Saul era rei, Mas ele perdeu o favor de Deus, Ou seja, ele perdeu a unção de Deus. E Davi, que tinha um coração segundo Deus, foi escolhido em seu lugar, Davi, que tinha um coração segundo a Deus, segundo o coração de Deus, foi escolhido para reinar no lugar, do rei Saul. Samuel aqui, como profeta, ele teve medo do rei Saul, Mas mesmo assim, ele não passou por cima da vontade de Deus, E por que o profeta Samuel se afastou do rei Saul? Porque ele desobedeceu a Deus, matando o rei Agag, E por isso ele foi rejeitado como rei, por isso Saul foi rejeitado como rei e Davi foi ungido, para se tornar rei em seu lugar. E a reflexão final que eu deixo é: obedecer a Deus nem sempre é fiel, mas é sempre o caminho mais seguro para viver o propósito dele na sua vida. Amém? Então o texto diz que não foi Samuel que matou Agag. Foi o que? Saul, Saul matou Agag por desobediência a Deus. E por que Samuel, o profeta Samuel, se afastou de Saul? Porque Saul desobedeceu a Deus. Deus rejeitou a Saul por causa de sua desobediência a ele, E por isso que o profeta Samuel se afastou do rei Saul, E
porque o Saul foi rejeitado por Deus, né? Por desobediência, né? Onde ele ali matou o rei Agag. Deus falou, não mata. Mas ele falou, mas ele desobedeceu a Deus e matou, né? Então essa, né, é o verdadeiro significado, né, desse texto de 1 Samuel, capítulo 15, né? Eu só li o versículo 33, mas o versículo, né, é a partir do versículo 32 até o versículo 34, né? Então, esse é o verdadeiro significado desse texto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não sei onde você se encontra nessa noite, mas eu convido, né, você que puder, fechar seus olhos e vamos orar a nosso Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou diante da sua presença e venho te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por tudo que tem feito, por tudo que está fazendo e creio que há de fazer muito mais na minha vida. Perdoe também, Senhor, meus pecados cometidos por pensamentos, atos, falhas, atitudes, onde eu errei. Que o Senhor venha derramar sobre mim a cada dia a tua misericórdia, a tua graça e teu perdão. Pai, obrigado também por essa noite que está chegando e que o Senhor venha nos dar uma noite de descanso e permitir que possamos abrir nossos olhos no dia de amanhã para contemplar as tuas belezas, Senhor. Envia os teus anjos para acampar no meu lar, para acampar no lar de cada um, de cada irmão, de cada irmã que vai assistir esse vídeo, Senhor, e vai tomar posse dessas palavras, vai tomar posse dessa ministração. Senhor, cada um que for assistir esse vídeo, tomar posse dessas palavras, que o Senhor possa abençoar, livrar, guardar e proteger de todo mal. Repreenda toda a fúria de Satanás, todo levante do inimigo, Senhor. Quebra tudo que não presta, que não provém de ti e que não é agradável aos teus olhos, Senhor. Ensina-nos cada dia a ser obediente à voz do teu Santo Espírito. Ensina-me também, Senhor, a obedecer à tua voz, Senhor, porque assim viveremos os teus planos, viveremos os teus propósitos. Graças te dou por tudo, Senhor, e que o Senhor possa estender tuas mãos sobre cada país, estado, nação. Estenda suas mãos sobre os quatro cantos dessa terra, Senhor. E cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade sobre nossas vidas a cada dia, Senhor. E ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a ser obedientes a Ti, a ter um coração puro, um espírito reto diante de Ti. Ensina-nos, Senhor, dai-nos, Senhor, um coração segundo ao Teu coração, Senhor. Porque reconheço que diante de Ti não sou nada, não sou ninguém. Mas em Ti, Senhor, o Senhor me faz vencedora, o Senhor me coloca de pé, me põe de pé a cada dia. E que o Senhor também possa colocar, possa levantar a cada dia diante das lutas e das dificuldades, cada vida, cada irmão, cada irmã que for assistir esse vídeo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através dessa mensagem, fala com cada um através dessa mensagem. E que essa palavra não possa só adentrar no ouvido de cada um, mas possa ir para o coração, possa germinar, brotar e dar bons frutos para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço. Amém, amém, graças a Deus, amém? Que você possa meditar bastante sobre a ministração desse vídeo, amém?